Nesse segundo módulo, onde você vai encontrar tipos de olhos, mapeamentos personalizados e os mapeamentos bases, nessa aula você vai conhecer os tipos de olhos que você pode encontrar ou até aqueles que já passaram pela sua marca, mas agora você vai começar a analisar eles de uma forma diferente. Essa visualização, com o tempo, ela vai se tornar automática, mas é importantíssima você entender a característica de cada um para que não tenha confusão no momento da análise. E na análise visagista que nós vamos te ensinar nas próximas aulas, mais para frente nós precisamos analisar alguns pontos além dos tipos de olhos aqui que eu vou apresentar para você. As características que eu vou passar aqui para você é o tipo de olho e como você vai identificar ele. Nós vamos começar identificando o eixo de abertura de cada tipo de olhar. Olhos grandes são olhos onde nós conseguimos enxergar a esclera da cliente embaixo, essa parte branca fibrosa do nosso olho. Então, se uma cliente ela tem o olho grande e você identificar que sobra a esclera embaixo, isso significa que ela tem olhos grandes. Consideramos também olhos grandes aqueles que estão um pouco mais para fora da estrutura óssea, aqueles famosos olhos esbugalhados. Esse tipo de olho, o grande e aquele que está um pouco mais para fora da estrutura óssea, nós identificamos eles como olhos grandes e o indicado são mapeamentos que trazem o fechamento do olhar e também trabalhar com curvaturas menos acentuadas, como uma curvatura CCC. Segundo tipo de olho são olhos pequenos. Os olhos pequenos são olhos onde a gente corta a pupila, tanto em cima quanto embaixo. Nós temos muito pouco espaço de pupila aparente nos olhos e esse tipo de olho nós vamos sempre trazer uma abertura para o olhar da cliente. O segundo ponto que nós vamos analisar para identificar cada tipo de olhos é o distanciamento. Olhos distantes, para descobrir se a sua cliente possui, você vai medir o início até o final do olhar dela. Então, você vai pegar o canto interno com o canto externo e você vai medir. Essa medida, ela precisa ser a mesma entre os dois olhos. Se for maior do que o olho da cliente, nós vamos considerar que são olhos distantes. Se for a mesma distância, são olhos padrões, que também é o que mais aparece por aí. E se for menor, você vai identificar como olhos próximos. Por que que nós fazemos essa medição? Porque nós temos mapeamentos que alongam o olhar, tem mapeamento que aproxima e tem um mapeamento que ele é o padrão, ele está ali no meio. Por isso que essa análise ela é tão importante, porque se chega uma cliente com olhos distantes e você faz um mapeamento que ele tem a intenção de alongar, a proporção que ficar, vai ficar como se fosse o olhar dela mais distante ainda, e isso pode incomodar a cliente. Quando nós vamos identificar olhos ascendentes, descendentes ou lineares, nós vamos sempre traçar uma linha no canto interno, e se o canto externo da cliente ele está mais projetado para cima, acima dessa linha, nós vamos considerar que são olhos ascendentes. Agora, quando eles estão na mesma linha, são olhos lineares, e olhos que estão abaixo dessa linha, nós consideramos que são olhos descendentes. Por que que a gente precisa também fazer essa análise? Porque olhos descendentes, nós precisamos projetar ele para cima. Olhos ascendentes, nós podemos também projetar ele para que ele fique linear. Então, nós conseguimos trabalhar com uma projeção maior no canto externo para que a gente consiga chegar nessa harmonia. E o último tipo de olhos são olhos assimétricos, onde você precisa observar se essa cliente ela tem alguma simetria diferente de um olho para o outro. Às vezes pode acontecer da cliente ter um olho mais alto do que o outro, um mais aberto, o outro mais fechado. Isso significa que são olhos assimétricos. Para que você identifique isso, nós vamos medir a linha ciliar. Isso também eu vou passar para vocês nas próximas aulas. Uma característica super importante também é você analisar o tamanho da pálpebra que sua cliente tem. Por exemplo, se chega uma cliente que ela tem muito espaço de pálpebra, o que que é isso? É a linha ciliar até a primeira linha da sobrancelha. Tem clientes que têm um espaço maior e tem cliente que tem um espaço menor. Isso vai influenciar totalmente o tamanho maior que você vai utilizar na extensão de cílios. Imagina comigo que você tem duas amigas como cliente e uma tem muito espaço de pálpebra e a outra tem menos. Se você utilizar um tamanho 12 na cliente que tem um espaço de pálpebra maior, ele não vai ficar tão grande quanto ficaria nessa cliente de espaço de pálpebra menor. Então, essa cliente que tem um espaço de pálpebra menor, se você utilizar um tamanho menor nela, vai ficar o mesmo tamanho que você utilizou um 12 na cliente que tem um espaço de pálpebra maior.
Então, nem todos os tamanhos vão ter a mesma percepção para todo tipo de cliente. Então, para a escolha do mapeamento, essa análise ela é ainda mais crucial para que você não entregue algo diferente para aquilo que aquela cliente deseja.